Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Microfone aqui. Boa noite, Antoniel. Boa noite, Virgínia. Boa noite a todos que estão conosco. Boa noite. Tudo bem, amigos? Quero cumprimentar primeiramente a todos os nossos companheiros que estão nos acompanhando na nossa 39ª Semana Espírita, João Custódio Machado, aqui em Tupaciguara. E nós estamos neste ano, né? Hoje é o dia de encerramento da nossa semana. Trabalhamos, ouvimos aí muito sobre os 160 anos de O Livro dos Médiuns, com o tema imortalidade, comunicabilidade e reencontro. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Nós teremos a nossa palestra com o nosso amigo Antoniel, aqui de Uberlândia, sobre obsessão e desobsessão. Antes da Virgínia fazer uma prece para nós, eu gostaria de agradecer mais uma vez os parceiros que estão distribuindo este sinal nosso, da nossa semana. Nós agradecemos no Facebook a página da AME de Tupaciguara e a página Tupaciguara Espírita. E no YouTube, agradecemos ao Centro Espírita Paulo Estevão, de Ibiá, a Rádio Portal da Luz e Coromandel Espírita, que contribuem distribuindo este sinal. Muito obrigado a todos. Antoniel, antes da sua palavra, nós queremos convidar a Virgínia para fazer uma prece e te apresentar. E você, Virgínia? Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, né? Essa Semana Espírita que se encerra hoje. Nós tivemos grandes palestras, né? Nós vamos, nesse momento, então, fazer a nossa prece da noite, levando os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, rogando a Ele que a Tua luz infinita possa cair sobre cada um de nós, nos alimentando, nos fortalecendo na fé e no amor. Pedimos, ó Pai querido, que os Teus olhos misericordiosos recaiam sobre nós, que essa noite o nosso irmão que estará conosco palestrando, o Antoniel, ele possa, Senhor, receber de Tuas mãos todo o amparo necessário e que o Teu amor alcance os nossos irmãos em cada lar que estejam nesse momento nos assistindo, ouvindo, Senhor, se conectando com vós. Nós agradecemos a oportunidade que todos os dias tens nos dado. Nós te pedimos, ó Pai querido, a Tua luz e a Tua graça recair também sobre toda a humanidade sofrida, Pai amado, e com a Tua prece, nós vamos dar início à palestra da noite de hoje. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas,
na medida que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações, e livra-nos, Pai, da prática de todo o mal, pois Teu é o poder, o reino dos céus eternamente. Nós agradecemos a Deus e a Jesus e te pedimos, Senhor, ser conosco hoje e sempre. Que o nosso irmão Antoniel seja abençoado, iluminado, inspirado na noite de hoje, que assim seja. Antoniel, fique à vontade, meu irmão. Que Jesus te abençoe nesta fala e a gente se vê daqui um pouquinho. Um grande abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, mais uma vez, de estar na casa. E também pela semana maravilhosa e a data mais do que especial ainda. Podemos estar aqui reunidos, contribuir com esclarecimento a todos os nossos irmãos que espiritualidade em parceria conosco nos auxiliar a atender, a atingir, a tocar no coração e nas mentes de todos para facilitar a nossa caminhada no processo encarnatório. O tema de hoje, trazido pela casa e em parceria conosco, a tratar-se sobre a obsessão e a desobsessão. E desobsessão. Um tema complexo, dentre outros, que temos principalmente dentro dos ensinamentos de Cristo. Complexo porque ele está diretamente relacionado a nós, ao nosso individual, ao cada um de nós. E todos nós, como sabemos, isso mesmo tratado dentro da doutrina espírita, a gente vem de várias vivências. Dentro dessas várias vivências, a gente acumulou, adquiriu uma bagagem de conhecimentos esses que nos trouxe alegrias, outros através de dores essas que envolveu outros espíritos também, e nessa caminhada evolutiva de sentimentos agregado, acumulado, eles, como foi dito, sentimentos bons ou ruins, causamos algo nessa estrada que trouxe efeitos. E dentro da lei divina de causa e efeito, não há nada dentro de ação e reação que não se tenha feito e causado problema ou prejuízo para alguém que não vai ter-se consequências em um momento oportuno, seja ele, às vezes, presente em questão de segundos após ou uma encarnação subsequente. Então, antes da gente entrar nesse assunto específico, a gente precisa ressaltar que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, somos responsáveis pelos nossos atos. Não há nada que aconteça diante dos nossos olhos, seja eles fatos e acontecimentos bons ou ruins, que nós não tenhamos a responsabilidade sobre essas decisões, que ela não tenha explicações, às vezes, agora, no momento presente, mas que tenhamos, sim, em momentos anteriores. E isso a doutrina trouxe para nós. E isso que podemos, sim, colocar dentro das questões mais complexas para se tratar do assunto. Porque quando se trata do nosso individualismo, a gente entra numa barreira um pouco complicada, que é lidar com a nossa reforma interior, nossa reforma íntima, que está ali recheado de outros probleminhas que o nosso espírito veio adquirindo, e às vezes até colocando em momentos maiores ou superiores que as nossas virtudes, se tratando dela como o orgulho, o egoísmo. E nessa caminhada, dentro dessas realizações de alegrias e tristezas, atingindo outros espíritos, dentro dessa comunidade de espíritos, vamos dizer assim, que faz parte do nosso processo evolucional, dentro da lei de causa e efeito, numa nova oportunidade, a gente sim vai ter que resgatar algo, vai ter que realizar algo para ajustar essas arestas, seja ela para conhecimento nosso ou de outros que convivem conosco, mas sempre trazendo transformações para todos que estão ali interligados. Então, quando se fala de obsessão, primeiro vamos enumerar as etapas. O que seria um obsessor? Essa é uma palavrinha um pouco forte, e às vezes as pessoas podem questionar, falar, mas ela está dentro do evangelho, é tratado pela espiritualidade.
Vale ressaltar que a espiritualidade utiliza-se de um vocabulário que facilita a nossa compreensão, nossa, de espíritos imperfeitos. Porque se ela utilizasse de uma denominação para algo, uma ação ou um fato realizado que dificultava a nossa compreensão, não facilitaria, vamos dizer assim, a disseminação da doutrina, do esclarecimento, dos ensinamentos de Cristo. Então, a espiritualidade ela tem um papel de levar as informações, o esclarecimento, de uma maneira mais simples, que possa atender a todos os corações, de todos os nossos irmãos, porque somos muito diferentes. Por isso mesmo, vários números de religiões, cada qual para atingir o coração de cada um de nós, para que possamos contribuir na nossa caminhada evolutiva. Então, esse termo obsessão, se a gente for analisar, nós é que demos o nome para facilitar a nossa compreensão. E a espiritualidade a utiliza para que a gente possa compreender a mensagem passada. Mas o obsessor nada mais é do que um irmãozinho nosso, que encontra-se num estado ainda de ignorância, num estado de desespero, de ódio, um desejo de vingança, e o mais interessante, a maioria das vezes, sentimentos esses desenvolvidos por nós perante eles, aqueles que nos acompanham, que seja nesse momento encarnatório ou em outras oportunidades. E aí fica o recado da nossa responsabilidade, porque somos responsáveis pelos acontecimentos na nossa caminhada. Porque às vezes não temos a compreensão no momento atual, mas a doutrina nos dá relatos e ensinamentos para que a gente possa abrir o leque dos nossos olhos e olhar um pouquinho para trás. Não precisamos ter a noção exata dos acontecimentos, mas temos informações para que a gente possa ter noção do que aconteceu e começar a abrandar o nosso coração e a nossa mente perante as dificuldades, perante a esses momentos, porque temos sim dedos de responsabilidades das nossas melhores. Sentimento esses de vingança que muitos desses irmãos nos acompanham com desejo ainda, pela falta ainda de informação, para tentar encontrar para eles a solução das dores, porque eles também sofrem. E dentro do Evangelho, a maior informação trazida para nós, o segredo de todo o processo encarnatório, é desenvolver o amor para com o próximo, independente da situação que ele se encontra, seja ele encarnado ou desencarnado, seja ele na nossa denominação de inimigo, de ruim, de bonzinho, de malvado, seja ele um obsessor, ou seja ele, eu, você, cada aqueles que nos acompanham. Então a gente precisa ter o cuidado, quando se fala em desenvolver o amor para com o próximo, numa relação dessa, naquele irmãozinho que nos acompanha com um sentimento ainda tortuoso, a gente tem sim por responsabilidade de não querer consertar algo com um erro novamente. Não ódio com ódio, mas com amor. Às vezes as pessoas podem questionar que é muito difícil, no momento em que se encontra em um processo obsessivo, você falar em amor. Eu vou falar aqui de uma historinha bem simples, que eu gosto de utilizá-las em alguns momentos para ilustrar os fatos. Porque a doutrina, ela veio simplesmente para trazer as informações que a gente já tinha nos textos bíblicos de uma maneira mais tranquila e esclarecedora, que às vezes a gente não conseguia encontrar em outras palavras ali nos textos bíblicos. E as histórias, trazidas elas pela espiritualidade, ou de outros escritores ou médicos que psicografaram algumas obras, para tentar facilitar a compreensão. E numa dessas, encontra-se uma história em que vai ilustrar bem o que é o processo obsessivo, se tratando de uma influenciação. Porque a gente precisa levar na nossa mente que um irmãozinho que vem com o coração cheio de raiva, de ódio, desejo de vingança, tentando nos atormentar, primeiro, entre um ato de influenciação e uma ação executada, há uma longa estrada que se chama livre-arbítrio. Então, a gente tem as nossas responsabilidades e os momentos oportunos para a gente tomar as decisões. Todo aquele que caminha no caminho do bem, que realiza uma caminhada próximo dos ensinamentos de Cristo, eu não falo idêntica, não somos perfeitos, a facilidade para sair das teias, da escuridão e do mal será muito mais intensa. É muito mais difícil, porque se fosse assim, o mal venceria sempre. Poderia se aproximar e fazer qualquer obra, mas não é. Ele tem a sua dificuldade.
facilita para ele a nossa reforma interior, que ainda é muito deficitária. Ele aproveita-se daquilo que encontra em nós, que às vezes associa ou entra em sintonia com eles. O que a gente tem de bom que eles não têm, eles não conseguem se conectar. Eles se conectam com aquilo que lhe fazem bem. Se eles ainda têm sentimentos de raiva, ódio, vingança, outros vícios, vamos dizer assim, eles só se conectam e nos encontram porque temos ainda resquícios desses sentimentos, os quais eles podem se interligar e tentar influenciar para que isso venha novamente a aflorar e tomar conta perante as nossas virtudes. Então está aí a nossa responsabilidade. Aqueles que ainda não conseguiu vencer um determinado vício, vou chegar na historinha, pessoal, só para dar uma ênfase. Aqueles que ainda não conseguiu vencer um determinado vício, mas está numa caminhada ascendente, ele consegue perceber as ditas recaídas, as aproximações, e ele tomar o devido controle. Aqueles que já conseguiu por completo, ele vai perceber a aproximação, ele vai perceber aqueles relapsos mentais e ele vai chegar no momento de fazer, opa, isso não é meu, isso não pertence, ainda é normal, ele está conseguindo detectar. E só de perceber e detectar, a gente já consegue cortar vínculos de influenciações, para não entrar em um processo obsessivo subsequente. A historinha aqui, pessoal, olha que interessante. Um fazendeiro chega num setor de chacras próximo. Ele chega e prende o seu cavalo numa chácara vizinha, na cerca, que a gente tem de costume aí no pessoal do campo, quando a gente está andando a cavalo. E ali ao lado a gente tinha uma chácara cheia de hortaliças. E aquele irmãozinho, vamos dizer assim, desencarnado, que acompanhava aquele indivíduo do cavalo, ele estava tentando de alguma forma causar algo. O que ele fez? Isso, pessoal, dentro da obra Espírito, do Livro dos Médiuns Espíritos, a gente vai ver que é possível, sim. Através da mediunidade de alguém presente, ele consegue mover algo material. E é algo para outra oportunidade. Mas só para ressaltar, ele vai e solta o laço do cavalo. Sim, o espírito consegue soltar o laço do cavalo. Esse cavalo lá adentra a chácara vizinha e destrói toda a hortaliça. Passado-se algum tempo, chega-se o proprietário dessa chácara do lado. Ele vê aquilo assustado, passa a mão numa arma, mata o cavalo. Passa-se alguns minutos, chega o dono do cavalo. Eles entram em conflito, o dono do cavalo mata o rapaz que matou o seu cavalo. Passa-se mais algumas horas, chega-se o filho do dono da horta. Vendo seu pai morto, eles entram em conflito e vêm matar o dono do cavalo. E ali, depois de vários momentos de tormenta, mortes de lá e de cá, recorrem-se a Deus. A princípio, os sentimentos animalescos e materiais vêm em primeiro plano. E depois, a gente lembra do espiritual e recorrem-se à prece. No momento de prece, a espiritualidade ela concede a permissão para poder auxiliar, porque o livre-arbítrio foi colocado em prática e demos a permissão, no exemplo da história específica. A espiritualidade vem para auxiliar no momento, na situação. Primeiro fato, ela chega naquele irmãozinho desencarnado, naquele espírito que, se a gente for dar nome aqui, chamar ele de obsessor, soltou o laço. E olha que interessante. A espiritualidade pergunta para ele, por que você fizeste isso, meu irmão? E ele vira para a espiritualidade e fala, eu não fiz nada. Eu apenas soltei o cavalo. E olha que interessante. É assim na nossa vida, no dia a dia. Os nossos irmãozinhos, ditos obsessores, só soltam o cavalo. O estrago, quem faz, somos nós. Então não adianta a gente se prender e ainda colocar a culpa neles. Que a gente não está resolvendo processo obsessivo nenhum. A gente não está resolvendo um enlace ou um problema que surgiu em um momento encarnatório anterior de forma alguma. A gente está dando mais ênfase, pondo mais lenha na fogueira, dito no vocabulário popular, e numa relação onde que o ódio e o desejo de vingança está gigante. A gente está num momento, e a espiritualidade como um todo, nosso Pai maior, como ele é um ser justo, ele
permite a aproximação desses irmãozinhos, ditos obsessores, próximos de nós, porque ele confia muito mais em nós do que nós mesmos. Porque é uma oportunidade da gente demonstrar para aqueles que nos acompanham e querem nos influenciar de uma forma persistente a cometer atrocidades ou erros, para tentar expor as nossas fraquezas, porque eles não aceitam a nossa mudança, a nossa oportunidade que foi dada agora de voltar para a escola e fazer diferente. Eles ainda na mente têm guardado aquela lembrança e a imagem daquele Antoniel de uma vida anterior e daqueles subsequentes. Então a gente está tendo uma nova oportunidade de mostrar para eles que somos diferentes e para isso precisamos fazer diferente, para que a gente até consiga auxiliá-los, para que eles possam enxergar e falar, opa, aquele que despertou o ódio e a vingança em mim, agora ele está fazendo isso. Ele está auxiliando alguém, ele está fazendo bem. Esse não é aquele que eu conhecia. Olha que interessante, pessoal. Dentro dos vários processos encarnatórios, uma questãozinha, uma adenda dentro do processo de obsessão, de perseguição pelos nossos irmãozinhos mais ignorantes, vamos dizer assim. Por que numa encarnação para outra a gente vem com um corpo físico diferente? Olha o quanto que a obra espírita, a obra de Deus é tão perfeita. A gente tem diversas explicações. Uma delas era para facilitar a nossa caminhada, que a gente conseguisse, de certa forma, entre aspas, esconder um pouco daqueles que nos perseguem. Mas, no momento em que a gente reencarna, passa-se alguns anos ali, a gente começa a mostrar a essência verdadeira, somos detectados, assim como uma antena de satélite, através dos nossos vícios. Eles ainda olham para nós e ainda dão umas risadas. Falei, tentou esconder de mim, hein? Veio diferente, mas eu já te detectei. É como se a gente viesse numa nova oportunidade, concedida pelo nosso Pai Maior, para que a gente desaparecesse daquele mapa de rastreamento, desse uma condição da gente vir fazer diferente, de uma maneira assertiva, tentar atingir um grau evolutivo, para que a gente passasse desapercebido. Mas a gente insiste nos padrões negativos, nas nossas várias vivências, e numa nova oportunidade, a gente vem cometendo os mesmos erros e somos detectados de uma forma quase que mágica. Mais uma responsabilidade nossa que a gente não consegue, uma ferramenta para nos auxiliar, que a gente não consegue utilizar da melhor maneira. Eles nos influenciam, como a gente já falou, pela sintonia, pelas imperfeições morais, que abrem um campo para essas influenciações negativas, em vários outros momentos anteriores, ou até mesmo em momentos estes presentes. Dentro dos processos obsessivos, a gente tem diversas formas. A gente tem uma obsessão através de um processo de influenciação iniciado. A gente não pode confundir os termos, porque a obsessão ela é uma ação persistente. Já no caso, a influenciação ela tem um papel inicial para vinha se tornar um processo de obsessão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado nas etapas. E dentro dessas diversas formas, a gente tem ali uma influenciação de obsessão, vamos dizer assim, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, que é o que eu acho que na maioria conhece mais desencarnado para encarnado, porque é muito fácil para nós, isso faz parte ainda de uma maneira negativa da nossa essência, tentar achar uma justificativa para os nossos erros, em vez de a gente focar e dentro dos conceitos divinos encontrar a razão, o porquê daquilo e tentar se melhorar. E quando a gente busca uma justificativa, a gente ainda cai no erro de querer apontar o dedo para alguém. Na maioria das vezes, quando se trata de um processo obsessivo, principalmente quando a gente entra em doutrina espírita. O meu obsessor é forte demais. A culpa é do meu obsessor. Não. É mais o irmãozinho que está na bagagem evolutiva em parceria com a nossa. De certa forma, eles tentam nos atormentar porque a gente permite, a gente entra nessa sintonia e conexão como uma frequência de rádio. Mas se a gente levar a sério a nossa reforma interior, entender que a nossa vida ela não é uma passagem de festas e ilusões, mas sim mais uma oportunidade de trabalho, trabalhadores de Cristo, e não apenas na última hora, mas um trabalho que já vem de muitas e muitas encarnações, tentando atingir uma evolução no nosso espírito,
próximo de uma perfeição divina, para que a gente entenda que o maior prazer do Espírito é ajudar o mais necessitado. E não as felicidades, vamos dizer assim, de maneiras ainda errôneas e pequenas aos nossos olhos materialistas, que cada um tem o seu significado, tem a sua forma de dizer o que lhe traz felicidade, mas que a gente precisa atingir essa evolução, esse amor para o próximo, para entender que o maior prazer do Espírito, mais próximo da evolução, é ajudar o mais necessitado. E olha o quanto estamos distantes, porque para alguns a maior felicidade ainda é ter um carro novo, é ter uma casa nova, é ter várias outras conquistas, sempre elas voltadas para o material. Mas a gente não consegue ter felicidade em conquistas morais, em crescimento nosso, porque às vezes elas são algo no invisível. Eu não vou sentir algo palpável. A gente ainda está preso e precisamos se desprender desse sentimento materialista, esse sentimento animal, que é isso ainda que permite a sintonia e a conexão com esses irmãozinhos que estão presos nestes sentimentos, que são eles materializados, materialistas. Porque sentimentos esses de vícios, sentimento de ódio, sentimento de vingança, sentimento de orgulho, sentimento de uma ignorância, um nervosismo, nós, seres encarnados, que viemos aflorar isso ao longo da nossa caminhada. Então, isso a gente tem que ter vamos dizer assim, a responsabilidade de assumir e tentar colocar em pauta dentro da nossa caminhada, dia após dia, como se fosse uma nova encarnação, os melhores fatos possíveis. Pessoal, a gente já falou que quem são esses obsessores, irmãozinhos nossos. E o mais interessante, hoje, possamos estar num momento de obsediado. Mas se a gente não tomar o devido cuidado com a nossa reforma interior, possamos, ao desencarnar, passar por obsessor. Se eu não atingir a minha melhora enquanto encarnado aqui agora, eu posso sim, ao desencarnar, a gente tem que ficar bem centrado nisso, que o espírito não vai se tornar um santo porque ele desencarnou, ou o espírito é um super-herói agora, ele vai conseguir agora realizar todas as coisas. Não, Deus é justo. Lei de causa e efeito. Então, precisamos entender a mecânica desse processo. Quando se fala em amor, se fala em um ser justo, não há nada, nenhum centavo que fica para trás sem ser pago. E isso é vindo de Jesus. Ele deixou para nós esse ensinamento, que nenhum de nós irá adentrar as moradas espirituais ou nas outras escolas religiosas, dentro dos textos bíblicos, irá subir aos céus, se não tiver pago cada centavo que tiver cometido aqui, de erro ou de algo relacionado a algum terceiro. Só que ele, através do amor, traz esses momentos de aprendizado como formas, através de amor com o próximo, não de dores, mas os nossos olhos ainda e os nossos sentimentos, o nosso espírito ainda muito materializado, não conseguem perceber, não conseguem entender. Por isso, tanto tamanho número de religiões, a doutrina espírita, para tentar trazer esclarecimento, para agregar mais informação, para poder nos auxiliar. Um processo hoje desobsessivo, ele pode ser feito dentro de uma casa espírita, porque ela tem todas as ferramentas necessárias. Mas como a gente vem falando aqui, cabe a nós, antes de adentrar a necessidade de um processo obsessivo, ter os nossos hábitos, os nossos valores morais, ser colocado em pauta dentro dos ensinamentos de Cristo, que a gente tem nas mais diversas, variadas obras dentro da doutrina que a gente possa absorver de informação. E o conhecimento, pessoal, ele é de duas formas. Ele é teórico e prático. Teórico, o que a gente está fazendo estudo das obras, as outras escolas religiosas, os seus estudos. Na prática, é a vida, no dia a dia, no contato com o próximo. Todos aqueles que cruzam o nosso caminho, a gente tem uma responsabilidade. Falando-se da obsessão, um contato com um irmãozinho encarnado, às vezes, a gente tem ali um papel importante de transmitir uma melhora, ou uma oportunidade de atingir uma melhora essa que sempre será relacionada a todos que nos cercam, sejam eles encarnados ou desencarnados. Como a gente mencionou, aquele irmãozinho na história,
ele só solta o cavalo. Qualquer processo obsessivo, ele simplesmente nos conhece todas as nossas fragilidades. E isso é bem simples de observar. Falando-se aqui de espírito para encarnado. Vamos trazer para a realidade, para algo visual e palpável. Olha um processo obsessivo de encarnado para encarnado. Sempre teremos alguém com uma mente mais forte e alguém com uma mente mais frágil. E os devidos cuidados dentro da caminhada de Cristo. Porque esse com a mente mais forte, vamos dizer assim, utilizando de todas as ferramentas mais negativas possíveis, pode sim obsediar, pode sim adentrar a mente, pode sim trazer transtornos, pode sim trazer consequências para tentar dominar. É a falsa sensação de dizer que ama alguém. Mas quando não está próximo ou não está mais com esse alguém, ou essa temporada encerrou como um aprendizado, não entender que o caminho abriu sim leques diferentes, mas entra aquele ditado de posse, um sentimento confundido com amor. A gente tem ali um processo obsessivo, doentio, de um encarnado para o encarnado. Então, a gente falar de obsessão e desobsessão, a gente não pode entrar no fanatismo ou na ignorância de querer apontar o dedo e falar, olha, é um espírito que está tentando me influenciar e me levar a cometer os erros. É a mesma coisa daquela pessoa que tem o vício do álcool e ela fica embriagada e chega no dia seguinte e fala que não lembra de mais nada. Ela tem noção dos fatos. E ela teve responsabilidade em momentos anteriores. É a mesma coisa. Temos as nossas responsabilidades. Antes de adentrar algum local, a gente vai ser auxiliado, a gente vai ser intuído. Antes de ter contato com alguém, a gente tem a condição de sentir as energias. Falando-se 160 anos do Livro dos Médiuns, todos nós temos a mediunidade. A evolução do nosso espírito nos dá a condição de utilizar isso a nosso favor para melhora nossa e para todos aqueles que estão conosco. Melhora essas dentro das mais variadas formas da mediunidade, poder auxiliar no nosso processo obsessivo, se ela não for levada a sério, se ela for levada a sério, poder ter o contato, poder ter a sensibilidade da energia do próximo. A gente vai conseguir. Se a gente está num padrão de energia positivo, do bem, do amor, é simples, é automático. Quando a gente entra em contato de visual, proximidade, com um irmãozinho encarnado que tem uma energia contrária. Uma energia voltada ainda para pensamentos negativos, pensamentos maldosos, não tem ainda a condição de ter um amor mais sutil para com o próximo. A gente consegue sentir isso. Tem as diversas formas. Quando é desencarnado para encarnado, conseguimos, quando a gente encontra-se naquele padrão vibratório ascendente do bem, as nossas preces, os nossos pensamentos, conseguimos sentir, independente se a sua mediunidade está aflorada ou não, conseguimos sentir as diferenças de polaridade, na conexão, porque ele tenta aproximar, mas tem um choque ali, tanto para ele, um choque para nós, para despertar e perceber a aproximação. É quando dá aqueles relapsos, aquela tentativa de te influenciar. Opa, isso não é meu, que é isso? Isso nem faz parte de mim. Então a gente precisa estar atento a isso. São as diversas formas de perceber inícios de processos de influenciação que pode vir acarretar numa obsessão. Porque se a gente não tomar o cuidado nesse início, essas influenciações podem se agravar, pode se tornar persistente. E em cima de vícios e falhas nossas, que podem acumular em algo que vira uma rotina, um hábito. Quando se fala no processo encarnatório, que a gente está numa nova oportunidade para fazer diferente e tornar-se um hábito construtivo, uma rotina dentro das nossas decisões assertivas, para que isso venha tornar-se automático, se a gente não tomar o cuidado, a gente começa a realizar isso de uma forma contrária, dentro de um processo influenciação mais intenso, vinha culminar numa obsessão dentro das nossas ações negativas. Vira-se um hábito, vira-se uma rotina, começa a fazer parte do espírito encarnado,
a falar mal dos outros, a desejar o mal para os outros, a não aceitar a vitória dos outros, as conquistas, a ter um sentimento de inveja exacerbado, aquilo ali começa a fazer parte de si. Ah, mas o meu obsessor é muito forte. A gente precisa desenvolver a nossa fé, e ela é desenvolvida na prática, no dia a dia. Quando se fala em ter fé em Deus, a gente precisa estudar, entender que essa fé ela tem que ser raciocinável a tal ponto de não em qualquer esquina, qualquer informação, venha distorcer os fatos perante a nossa realidade, ao que a gente tem de fé em Deus. Ele é um ser justo. Então ele não nos envia para a escola e nos deixa abandonar. Ele nos envia para uma escola para aprender aquilo em que a gente não conseguiu passar no semestre anterior. E ele é muito maravilhoso, deixa-nos vir com a matéria do semestre seguinte, mas a gente trazendo aquela do semestre anterior para tentar colocar em ordem e atingir o mesmo nível. Só que eu vou estar em contato com irmãozinhos do semestre seguinte e, ao mesmo tempo, aula com os irmãozinhos daqueles semestres que foram também reprovados comigo. E eu preciso tirar notas boas para mim passar de semestre ou vier passar de ano. E a gente tem que tomar o cuidado para não entrar no comodismo e começar a ter as reprovações e aquilo parecer normal. É onde a gente perde o controle de si e começa a ter esse processo obsessivo mais intenso. Falando-se de processo obsessivo mais intenso, num grau mais avançado, a gente tem um tratamento na casa espírita. O interessante é que quando a gente adentra numa casa espírita para se ter um tratamento contra qualquer processo obsessivo, a gente começa a ter umas aulinhas. E alguns irmãos não dão a seriedade para elas, porque olham para aqueles slides e acham, mas isso aí eu já sei. A gente pode dizer que sabe algo aqui encarnado quando a gente consegue executar com clareza, com tranquilidade, com seriedade e que tira as melhores notas. E quando a gente entra num tratamento espiritual, um tratamento desobsessivo dentro de uma casa, que a gente tem ali as primeiras aulinhas falando sobre família, é porque a gente ainda precisa ouvir muito para tentar fazer diferente. Porque 99% de processos obsessivos vêm destinados de relacionamentos, de sentimentos. A maioria deles, sentimentos de raiva, inveja, orgulho, vingança, porque a gente atrapalhou outros relacionamentos, despertou isso neles, e que, com certeza, grande parte dos envolvidos nesses relacionamentos anteriores estão encarnados, e alguns desencarnados, mas próximos, íntimos, não querendo ver com que esses laços se entrelacem da melhor maneira, que tomem caminhos assertivos, porque na visão deles, ainda, o certo não é aquilo que a gente está tentando fazer. O certo é aquilo que lhes agrada. E a gente precisa levar para eles o máximo de informação, de esclarecimento. E a gente vai levar com exemplo, com as atitudes. A coisa mais difícil que tem na face da Terra é você tentar levar esclarecimento para alguém que está com os olhos fechados. Aquela pessoa que ainda não consegue compreender muitas coisas, até a luz demais ofusca os olhos. Então vai ser momentos delicados e oportunos, originários por ele mesmo. A espiritualidade fazendo um trabalho, utilizando nós como trabalhadores, utilizando esse momento para a nossa melhora, tentando auxiliar, salvar esses irmãozinhos que ainda encontram nesse mundo espiritual com as intenções de nos influenciar, nos obsediar, tentar trazer qualquer para eles explicações, mas que seja elas ainda de uma forma errônea. O processo obsessivo, pessoal, ele é tão delicado que aqui a gente tem um adendo aqui para se tratar quando surgiu os primeiros rumores de quando a gente via nas histórias, lobisomem, ou isso ou aquilo. Nada mais era do que um processo obsessivo entre espírito desencarnado com espírito desencarnado. Igual a gente tem entre encarnados, uma pessoa da índole mais forte e o outro da índole mais humilde, mais tranquilo. Se a gente não tomar cuidado, ele comanda aquilo. Em um determinado período, ou séculos para trás, a gente tinha-se isso, a espiritualidade traz para nós informações. Aquele espírito que chega para tentar dominar o outro e utiliza ele
de certa forma, para realizar algo a seu favor. A gente tem as escalas também de dominação, por aí vai. Por isso a importância nossa durante o encarnado de desenvolver o nosso espírito em toda a bagagem de informações necessárias, para que a gente também não caia nesses processos, mesmo depois do desencarne. E nesse exemplo específico, ele, num momento delicado, ele vira para o outro e fala, olha, a partir de hoje você vai parecer-se com um lobo. Você vai receber as ordens perante a mim, mas com a aparência de um lobo. E o poder mental é tamanho que aquele que recebeu o comando, o espírito, ele tem condição, sim, pelo seu perispírito, de materializar a forma. Então, igual um espírito, quando a gente desencarna, um espírito querido que vem receber nós, ele vem numa aparência que a gente lembrava dele, para facilitar a nossa passagem. Mas se a gente for analisar, ele já pode estar numa aparência muito mais velha, vamos dizer assim. Ele tem condição. E nesse processo obsessivo, ele simplesmente materializa seu perispírito na forma de um lobo. E o que acontece no momento? Tinha-se médiums ali, vidente, que não entendia ainda do que era esse processo, enxergava e via aquele espírito com um corpo, vamos dizer assim, relacionado a um ser humano, mas com a cabeça de um lobo. É onde que a maioria saiu falando que viu um lobisomem aqui ou ali, mas mais um exemplo de um processo obsessivo entre espíritos desencarnados, dentro de várias formas. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado no momento presente é a nossa evolução espiritual, para que a gente não entre em um processo de obsessão encarnado para encarnado, sendo nós dominante ou o dominado, e que quando viermos a desencarnar, o espírito é imortal e a vida continua. Eu possa ter a bagagem imensa de informações para que quando eu vier a desencarnar, eu não entre também nessa escala de um espírito obsessor, porque eu ainda tenho aquela visão materialista e tenho algo ainda a vir resgatar e encontrar as minhas respostas. Precisamos nos preparar e agregar o máximo de informação para o espírito, até mesmo para um processo de desencarne, para quando a gente chegar nesse momento, a gente ter a sutileza dos fatos e entender o que está acontecendo e podermos se conectar numa sintonia vibratória dos espíritos de luz que estão ali preparados para nos acolher e nos auxiliar. Todos nós, pessoal, temos um amparo espiritual. Ninguém está sozinho. E não é nenhum nem dois, é uma imensidão, é uma legião de espíritos de luz para cada um de nós poder nos auxiliar, contribuir para a nossa vitória. Quando chega-se no momento de desencarne, se a gente encontra-se num processo vibracional ascendente, fazendo a nossa caminhada através do bem, a gente vai conseguir enxergar a espiritualidade que veio nos auxiliar. E a gente, aqui no planeta Terra, superfície até uma morada espiritual, a gente tem algumas camadas de regiões umbralínicas, é onde que elas são abastecidas pelas energias da Terra. Aquela camada primária, a mais intensa, que está mais próximo ligado, todos nós vamos ascender. Por isso que em outras escolas religiosas, eles falam que quando a gente vier a morrer, eu vou para o céu, porque já está condicionado no nosso subconsciente. Outros falam assim, e o inferno? A gente já tem em mente, de uma maneira pejorativa, que o inferno eu vou para onde? Para baixo? Não, todo espírito vai ascender. A moradas espirituais. E o céu em outras religiões. Mas e esse dito inferno, uma região umbralínica? Porque daqui, para chegar numa morada espiritual, a gente vai passar por essas regiões umbralínicas. E aqueles que estiver com o padrão vibratório pertinente, por ali fica. O que acontece com esses irmãozinhos que às vezes ainda vêm com esse sentimento de ódio, de vingança, que tentam de alguma forma nos encontrar novamente para dar sequência àquilo que na sua mente não terminou ou não encontrou as respostas, no momento de ascendência, eles se conectam com essas regiões umbralínicas, porque essas regiões são intensas, abastecidas por energias negativas. Tem até os espíritos de luz, às vezes, têm dificuldade para passar sobre elas, porque são algo tenebroso, terrível. É o dito inferno em outras escolas, que inicia-se desde a superfície da Terra, em 3 camadas. A mais próxima da Terra tem 50 quilômetros de extensão. Energias terríveis. O que acontece com aqueles irmãozinhos que estão numa caminhada do bem, tranquilo, fazendo as nossas preces,
tentando desenvolver. Olha que a gente não está falando em conquista dos 100%, mas as tentativas do bem, no processo de desencarne, é no piscar de olhos. A gente fecha os olhos, é como se passasse numa porta e a gente já abre uma morada espiritual. A gente nem percebe esta passagem, porque tudo é por padrão, por sintonia, por conexão. Então a gente precisa e tem por responsabilidade, quem quer encontrar essa felicidade, entender essa missão desse trabalho divino para Cristo, de sempre estar auxiliando o mais necessitado, sentir esse prazer verdadeiro, a gente precisa, por responsabilidade, melhorarmos de todas as formas. Conseguir encontrar esse ápice evolutivo, através dessa reforma nossa interior. E o momento oportuno é esse, é vivendo o espírito preso na matéria, onde vamos ter contato com os sentimentos materialistas que nos corrompeu de certa forma, para que nós, filhos do Criador, também possamos criar, agora transformar aquilo que de certa forma demos vazão e que nos corrompeu, transformar em energias benéficas, energias boas. E essa transformação nossa ajudar todos aqueles que nos cercam, desencarnados e encarnados. Por isso, o primeiro elo da escola é denominado de família. A primeira etapa, onde que temos o papel de ajustar a todas as nossas diferenças. Sim, porque somos diferentes. E a gente precisa encontrar esse caminho ascendente. Chico Xavier já dizia que o mundo de regeneração, ele já se encontra. É o nosso planetinha. Agora, o que precisa? É os habitantes dele se encontrar. Porque cada um já tem em mente o que é um mundo perfeito, mas cada um tem um mundo para ele. Ainda não cabe o próximo. E a gente precisa ter esse olhar para o próximo. A gente precisa, sim, entender as nossas dificuldades, entender que o próximo também tem, e a gente se ajustar. E esse ajustamento é o que vai fazer com que damos saltos evolutivos, quebramos essas barreiras de processos de influenciação, que entramos numa sintonia igualitária, evolutiva, voltada para o amor ao próximo. E entender que essa energia do bem, do amor, ela é mais intensa de qualquer sentimento do mal que possa existir ou que venha às nossas mentes de uma forma visual ou palpável. A gente ainda está preso ao imediatismo e àquilo que conseguimos enxergar. A gente precisa entender que uma pessoa numa sala com mais 100, e essas 100 pessoas pensando algo negativo, essa uma pessoa fazendo prece com os pensamentos mais positivos possíveis vai influenciar essas 100. Só que a gente precisa discernir aqui os fatos. A gente precisa entender que eu fazendo prece nessa sala, eu não vou abrir os meus olhos e ver as outras 100 pessoas levantando e me dando abraço, sorrindo e falando, eu estou reformado. É que eu não interfiro no livre-arbítrio de cada um, mas eu implantei a semente e as mensagens fotográficas, vamos dizer assim, através das preces, com as energias necessárias para cada qual. No seu momento oportuno, em que ele lhe der a condição, ele vai receber o choque medianímico, capaz de lhe convidar para a reflexão da condição da espiritualidade que acompanha cada um dessas 100, nesse exemplo específico, receber o que é dele de merecimento. Então, eu estou fazendo a minha melhora, a minha parte, e essa melhora vai vir, às vezes não nesse processo encarnatório para outros, mas em outras oportunidades. Por isso a necessidade tamanha e incessante, de dia após dia, estarmos atentos a cada pessoa que cruza o nosso caminho, a cada oportunidade que a espiritualidade nos dá de exercer e nos melhorar, Uma ferramenta das mais maravilhosas possíveis para nos auxiliar a não chegar num processo obsessivo para necessitar ainda de um tratamento espiritual, vamos dizer assim, é andar de mãos dadas com a espiritualidade, fazendo o quê? As nossas preces. O culto no lar, se a primeira escola de um processo de reajuste e resgate à família, nada melhor do que convidar a Deus para dentro dos nossos lares e deixar com que Ele faça morada nos nossos corações. E nada melhor do que um convite, porque Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Não adianta a gente esperar de braços cruzados e achando, eu não estou fazendo mal, então Deus vai me auxiliar.
só de eu não praticar o bem, eu estou dando vazão para que o mal se estabeleça. Então eu tenho por responsabilidade também executar o bem em todos aqueles que estão diante de mim ou da minha caminhada. Porque a espiritualidade e o Pai Maior viu em mim a oportunidade para poder absorver informação, me melhorar e poder auxiliá-los. Então, tudo interligado. Não há o azar, não há a sorte, não que, eu sou uma ovelha negra, ou não, eu sou mais prejudicado. Todos nós estamos no mesmo barco chamado planeta Terra, cada qual com suas dificuldades, mas todos amparados e auxiliados, e que precisamos, dentro das nossas fragilidades, tentar se melhorar. As respostas serem encontradas, filtradas e tomar decisões assertivas com a imensidão de informações que a doutrina traz para nós, com a bagagem de livros e obras para que a gente possa recorrer. As casas espíritas, então, com trabalhos cada dia mais intensos. A gente precisa, mais uma vez, entender a nossa responsabilidade. É a mesma coisa de eu procurar uma casa espírita para tentar buscar, eu não vou falar uma casa espírita em específico, eu busco uma escola religiosa, num momento específico aqui, vai que algum irmãozinho, ele encontra-se num momento de dificuldade e ele tem uma luz e fala, o que eu estou fazendo? Isso não é meu e eu não estou tendo controle, eu vou buscar um auxílio espiritual. Independente da escola religiosa que ele entrar, você tem um papel fundamental. Você precisa querer e se conectar com a espiritualidade. Não adianta eu entrar numa casa espírita ou qualquer escola religiosa e ficar olhando o relógio, o horário da novela, do jogo mais tarde, e contando o tempo passar, porque eu vou receber um passe, ou eu vou receber uma ajuda específica, eu vou embora e as coisas vão melhorar. Se a gente disse no início que somos responsáveis pelos nossos vícios e pela nossa reforma. Então eu preciso olhar para o meu interior, melhorar a minha convivência no mundo como um todo, e a gente vai perceber que a nossa convivência também com os irmãozinhos desencarnados vão ser muito mais intensa. A maioria deles, pessoal, dentro de uma escala, esses irmãozinhos são ditos ali ignorantes, que têm a denominação de obsessores, alguns deles têm o coração cheio de ódio, tortuosos, vamos dizer assim, os mais difíceis. Tem aqueles que estão ali no meio termo. Ele pode tender para um lado da reforma ou para um lado de aumentar ainda mais o seu ódio. E tem aqueles que estão ali de curiosidade. Ele simpatizou conosco em algo do bem. E ele está vendo aquilo, também tem os mesmos vícios, às vezes, que nós temos, e ele está ali. O vício não tomou conta, mas por algum outro momento ele está vagando. Por alguma outra ocasião ele está vagando aqui no planeta Terra. E ele se conecta também a nós. E vem aquele grupo de irmãozinhos. Às vezes, gestos nossos, de segundos, de tentativas de melhora, a gente pode auxiliar aquele lá, derradeiro da fila agora no exemplo específico, que está esperando algo sutil. E esse sutil, que ajuda alguém, entra em contato com o universo, essa ação, e traz tudo de maravilhoso até nós. E a gente tem um salto gigante, um suspiro, uma luz dita lá no fundo do túnel. E a gente começa a ter novas atitudes e novos hábitos. E com o passar do tempo, a gente consegue, às vezes, tocar no coração daquele que está ali no meio da fila. Que, às vezes, ele não teve a tendência para um sentimento mais aflorado, voltado para o mal, e ele também não consegue entender ainda o que é o amor para o próximo, porque ele não recebeu. Mas com os nossos exemplos, ele consegue entender, ele fica curioso e ele quer compreender mais. Momentos esses também advindos de segundos nossos, de práticas no dia a dia para com o próximo. Momentos esses de segundos em oportunidades para a espiritualidade ampará-los, com a conexão, com a limpeza, com a medicação necessária. Amparo, levá-los e mostrar a eles um mundo que ainda lhes espera perante essa caminhada e que o espírito é imortal. E esses, com as melhoras, venham a ajudar outros e outros e outros. E esses mais tortuosos, com os corações endurecidos, às vezes nos perseguem de séculos e séculos de encarnações para trás. Responsabilidade maior ainda. Porque se a gente for lidar
com o mesmo sentimento de raiva e ódio, apontando o dedo e os culpando dos nossos erros, a gente não vai conseguir ajudá-los e nem nos ajudar. Vocês já pararam para perceber o quanto é difícil a gente ouvir alguém falando mal de nós, encarnado para encarnado, se você estiver atrás da parede, a aceitação? Imagina você 24 horas por dia apontando dedos para os nossos fracassos e erros, colocando a culpa neles. A gente está ainda aumentando e inflando ainda mais esse sentimento. Por isso a mensagem de Cristo: com amor se resolve tudo. Só que precisamos nos desprender do imediatismo. Eu vou tentar desenvolver em mim, não sou um espírito perfeito, o amor para com ele. Eu vou começar, eu consigo senti-lo, consigo perceber as diferenças. Conseguimos sim, em um momento vibratório, de prece, um padrão, uma rotina, perceber a diferença de conexão. E com o passar dos dias, vai ter dias mais intensos, que às vezes a gente vai começar a fazer umas preces e não vai conseguir terminá-la, e a gente vai ali, resignação. A gente volta mais uma vez, vamos fazer mais uma prece. E isso tudo são tentativas que do lado de lá também estão tentando quebrar essa barreira. Fala, não, eu não vou desistir agora não. Você está mostrando que você é forte, você já errou lá atrás. E ele insiste mais uma vez, e a gente vem daqui e insiste, mas sem jogar o sentimento negativo, através do amor, da prece, pedindo amparo para ele, para a espiritualidade. E ele tenta mais uma, mais duas, e a espiritualidade está vendo o nosso esforço, abraça a nossa causa, e começa a nos acompanhar com muito mais intensidade, porque ela vê que ali vai ter um processo de regeneração, de resgate, dos mais intenso e brilhante. Olha a grandeza que é, em um processo encarnatório, a gente conseguir realizar um resgate, um reajuste com o espírito que nos acompanha há séculos de encarnações para trás. Olha quanto maravilhoso é. E isso a espiritualidade torce e vela para que possamos conseguir. E quando a gente adentra esse momento, chega uma oportunidade, lembre-se que foi dito. Quando a gente desencarna, a gente não vira santo, não torna esse espírito perfeito. Continuamos com os mesmos vícios. Somos espíritos preguiçosos e ociosos. E nas tentativas que não se conseguem os resultados, os nossos irmãozinhos, sim, que estão nos ouvindo, concordam conosco, de todo o coração, que somos assim, e eles, como os irmãos, somos semelhantes, também são, eles desistem. Eles preferem algo mais fácil. Olha que interessante. E nesse momento de desistência, é uma oportunidade para a espiritualidade vir nos ajudar. Muitos podem estar se perguntando, mas de séculos para trás eles vão desistir? Quem garante que em séculos para trás tentamos? Se não fomos marionetes a vida inteira. Hoje, possamos ter bagagens de informações. Porque entre uma encarnação e outra, temos estadias no plano espirituais, sempre estudando, nos reformando, agregando valores, para que quando voltarmos, possamos tirar notas boas nas nossas provas. A vida, pessoal, ela é uma sequência de fatos aos quais a gente não pode deixar passar sequer, sem tentar, pelo menos, tirar nota boa ou deixar uma lembrança boa. Olha que interessante, pessoal. Uma amiga nossa, escritora e palestrante, Sueli Schubert, trouxe uma frase, eu achei interessante. Somos o que pensamos, mas também somos a soma de muitos que pensam como pensamos. Complicado? Não. Somos o que pensamos. Olha o poder da nossa mente. Mas também somos a soma de muitos pensamentos de outros irmãozinhos que pensam como nós. Olha o processo obsessivo. Todos aqueles, como a gente permite a aproximação por sintonia, todos aqueles que pensam em algo semelhante a nós, estão juntos, impulsionando. O que, às vezes, num processo obsessivo, torna ainda muito mais difícil de poder dar um passo para trás depois que se adentrou e conectou esse processo obsessivo. Porque quando se fala de uma obsessão, não estou falando de um espírito. A gente deu diversos exemplos, estou falando de um influenciando. Às vezes a gente tem uma legião de espíritos que estão ali influenciando.
Assim como somos muito diferentes, temos muitos espíritos semelhantes, que nos aproximam, vivemos em grupo, em sociedade, próximo daqueles que é semelhante a nós. E nesses próximos é que realizamos, nos nossos vários processos encarnatórios, desajustes. Então, esses que aproximam de nós, pela aproximação em sintonias negativas, olha que interessante, pessoal. Um novo processo encarnatório, uma visão bem positiva e otimista, às vezes a gente se pergunta, mas eu vim com os espíritos que eu mais tenho dívida encarnado, e aqueles que aproximam-se de mim desencarnado, está ali conectado às coisas negativas que eu tenho, que eu me sintonizei, mas por que Deus não me ajuda? Olha que interessante. Falando-se de amor, e numa tentativa de desenvolver o amor para com o próximo, a nossa visão é tão pequena perante a compreensão divina que a obra dele é perfeita. Ele permite vir com aqueles espíritos em que a gente mais conviveu, não porque temos muitos erros e são eles que vamos realizar os resgates, mas porque são eles que conviveram conosco e como desenvolvemos dívidas e sentimentos negativos, também desenvolvemos com eles sentimentos bons. Tivemos conquistas, tivemos momentos de alegria, tivemos momentos de evolução. O espírito sempre evolui. O que ele espera de nós numa reencarnação com esses espíritos que já conviveram conosco? Uma repetição. Mas das coisas negativas? Não. Daquelas lembranças boas, dos momentos de crescimento, para que isso possa se tornar uma rotina e venha virar um hábito construtivo. E que os nossos vícios, os padrões negativos, caiam no estado de dormência, fiquem no esquecimento. E que eles, através das dores em momentos anteriores, já serviu o suficiente para que a gente possa adquirir aprendizado de não querer mais passar por algo semelhante. E que nesses momentos de recordações das lembranças boas e praticá-las novamente, porque a gente só aprende pela repetição, também servindo de oportunidade para esses irmãozinhos desencarnados que nos acompanham. Não iria existir processo obsessivo. Poderia existir, às vezes, uma aproximação em sintonia, mas nessa aproximação seria uma escola em que todos aqueles encarnados estão auxiliando os desencarnados, auxiliando encarnado com encarnado, e assim todos evoluindo. É assim que é para funcionar, e mesmo às vezes não sabendo como funciona, a gente está no meio dessa engrenagem, praticando, vivendo. E quando a gente tem mais informação e esclarecimento, a gente identifica o nosso papel crucial, e a gente vai começar a realizar isso com muito mais amor, e a gente vai perceber nos nossos dias e dias subsequentes que as coisas vão se tornar muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais iluminada, muito mais cheia de amor. Nosso para com o próximo, de todos aqueles que se aproximam de nós, vão sentir as nossas energias, a nossa vibração. Os irmãozinhos desencarnados também vão sentir. Aqueles que querem, vamos dizer, se conectar com essa vibração, que se conectem. Aqueles que ainda não estão preparados para elas, vão ser levados, destinados a outros lugares. Mas todos com o momento oportuno do auxílio. Pessoal, para a gente não se estender muito, a gente só entra aí dentro da obsessão. Há 3 tipos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Todas elas voltadas para o grau de intensidade. O próprio nome já fala, uma é simples, a outra entra-se num processo de sedução, voltado muito para a questão de mediunidade, deixa o médium fascinado, onde que a gente também tem que ter o controle, o estudo dentro de uma casa espírita dos médiuns que irão trabalhar. E subjugação, quando a gente tem uma intensidade muito, mas muito grande, do perseguidor ao perseguido. Já é uma fase bem mais avançada de um processo obsessivo. Mas, focando, o que a gente precisa para a gente não adentrar, ou a gente tentar se blindar? Porque o Evangelho nos enriquece de informações para que a gente não entre, não conecte num padrão de processo obsessivo. Possamos até ter as influenciações, porque somos influenciados constantemente, mas que não nos tornamos marionetes. O que a gente precisa, pessoal? A gente precisa ter uma edificação espiritual, seja ela a casa religiosa que tocar no seu coração. E não podemos ser apenas aquele
papo a passo, vamos dizer. Precisamos ser aquele que frequente, que trabalhe, que estude, que busque a sua melhora, que participe dos trabalhos da casa, não como aqui, eu vou ali trabalhar para ajudar a casa, não, para me ajudar no meu processo evolucional. Assim como a gente falou aqui dentro de um trabalho de desobsessivo em uma casa, você entra os primeiros passos dentro de alguns estudos, família, Jesus, Deus, influenciação, por aí a gente vai dando uma sequência, a gente também vai entrar dentro do trabalho da casa para a gente executar esse trabalho de caridade, de tratamento desses sentimentos que ficam ali remoendo dentro de nós. A gente tentar levar no dia a dia a nossa conduta moral do espírito, independente da religião, conduta moral do espírito. Cada um de nós sabe fazer a avaliação do que é certo e errado. E o certo, ele é certo, independente se ninguém faz. Cada um de nós consegue fechar os olhos e lhe dizer um caminho, quais são as etapas, um caminho edificante para chegar próximo a Cristo. Então a gente precisa executar, colocar em prática, em cada um daqueles. Só mente positiva, sempre. O otimismo em primeiro lugar. Ele está andando lado a lado com fé em Deus. Quando se fala em fé em Deus, a gente precisa estudar, entender a grandeza dele. Muitos de nós falam que tem fé em Deus, mas a gente vive trazendo Deus para a nossa realidade, para tentar justificar as coisas imensuráveis e sem explicação para a nossa mente, que é pequena. A gente precisa entender que Deus está bem distante na sua imensidão, como um todo, e que o universo é uma página da nossa caminhada do processo evolucional. E que a gente precisa dar longos passos, sim, e nunca desistir para chegar próximo dele. E o trabalho do bem. O trabalho do bem no dia a dia. A nossa família, no nosso trabalho, na casa espírita, na religião em que eu estiver, nas pessoas que cruzam o meu caminho. Temos papéis importantes na sociedade, no planeta Terra. Então, temos a responsabilidade de colocar em prática. Pessoal, o assunto é extenso. Espero ter trazido um pouquinho que seja de informação, esclarecimento para todos aqueles que me permitiu adentrar os seus lares, que eu possa ter adentrado aos corações e às mentes de todos aqueles que nos acompanham, com o auxílio da espiritualidade. O nosso irmão que está nos acompanhando também, todos aqueles que, se tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição para tentar elucidar. Se a gente somos mais um irmãozinho dessa caminhada evolutiva, então, que a gente não souber dentro das perguntas, a gente busca informação e tenta trazer numa outra oportunidade, mas sem respostas, ninguém pode ficar. Antoniel, muito obrigado pela sua fala. Você trouxe esclarecimentos muito importantes, sim, e eu acho que o nosso público aqui ficou satisfeito. Nós vimos aí muitos comentários, né, positivos, mostrando aí a clareza da sua fala, na sua abordagem sobre esse tema. Aqui nós tivemos mais, foram comentários mesmo positivos, né, agradecimentos, falando aí dessa facilidade que você tem para falar, né, com boas explicações, uma reflexão muito interessante, esclarecimentos, excelentes esclarecimentos, reflexões importantes aí sobre o nosso livre-arbítrio. Nós te agradecemos muito pela sua fala, abordando um tema importante, ao mesmo tempo, nesse sentido que você bem trouxe, sabe, Daniel, de mostrar que tudo parte da gente mesmo, as nossas escolhas, né? E isso foi muito importante e rico na sua fala. A gente vai fazer uma prece de agradecimento, mas antes eu queria agradecer às casas espíritas que nos auxiliaram nesta condução da Semana Espírita, a Casa Espírita Amor e Caridade, que é hoje quem convida, né, quem te convidou, e nós agradecemos a eles, a direção, e, claro, a você pelo aceite, e a todas as outras casas nossas de Tupaciguara, que também colaboraram e enriqueceram muito com os seus convites, nesta semana falando de uma obra tão importante, de temas importantíssimos. O diferencial do Espiritismo é essa comunicabilidade, né? O reencontro e a imortalidade das almas. E isso foi muito bem explorado e chegou hoje nesse ponto muito sério de falar sobre obsessão e desobsessão, como bem você falou.
Eu queria agradecer também aos parceiros, né, da âmbito Tupaciguara, no Facebook, a página Tupaciguara Espírita, nas rádios no YouTube, né, a Web Rádio Fraternidade, ao Centro Espírita Paulo Estevão, lá de Ibiá, a Rádio Portal da Luz, ao Coromandel Espírita, que trouxeram a oportunidade de nós levarmos essa transmissão aí a muitas pessoas. Nós tivemos aí, ao longo da semana, um público muito grande, pessoas de diferentes locais, que a internet facilitou, sim, né, a distribuição, impossibilitado que estamos, né, Antoniel, de nos encontrarmos nas casas espíritas de forma mais ampla, de a gente se encontrar também em palestras como essa, mas que, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos estar numa outra realidade e podendo retornar a essas atividades presenciais com mais público, né? Eu queria agradecer especialmente a um amigo, o Antoniel, ao Borginho, que ele fez para nós aquela vinheta que faz uma chamada, né, a chamadinha para a semana. Muito obrigado, viu, Borginho, pela parceria, e a todas as outras pessoas que colaboraram conosco aí durante desta semana, transmitindo, compartilhando, assinando os canais. Tudo isso é muito importante na divulgação do Espiritismo, na forma de levar palavras, ensinos, conhecimentos, reflexões, como a gente teve aqui hoje, sobre temas importantíssimos para o nosso dia a dia. Então, nós agradecemos a todos esses parceiros e nós vamos chamar a nossa amiga Simone, que vai fazer para nós uma prece de encerramento. Olá, Simone, está por aí? Boa noite, irmãos. Por estarmos aqui, com a permissão de Deus, mais uma vez, na nossa 39ª Semana Espírita, divulgando a doutrina de Jesus, que é a doutrina do amor, convido vocês a fazerem uma prece comigo. Obrigado, Jesus, nosso orientador divino, por nos permitir, através dos estudos, das lives, das palestras, da nossa comunhão espírita, podermos também entrar em comunhão contigo e assim recebermos e levarmos também, sob a proteção da divina providência e dos mensageiros de luz, o alimento espiritual, a esperança, o amor, os seus ensinamentos, para que um dia juntos possamos alcançar a glória em Deus, nosso Pai, de amor, de bondade e de justiça. Que possamos, Jesus, encontrar em Ti o nosso roteiro de aprender, de servir e de amar. Nos ensine, Jesus, a cada encontro nosso, as bênçãos de estar contigo, em bênçãos para a humanidade. Te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado, Antoniel, obrigado, Simone, Virgínia, e todas as pessoas que estiveram conosco ao longo deste dia e das outras semanas. Um forte abraço, dos outros dias da nossa semana, né? Um forte abraço a todos e até uma oportunidade nova para a gente se ver, se encontrar. Grande abraço, Antoniel. Fique bem. Obrigado. Fique bem. Abraço. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo.
Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.